Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente e a gente vai dar continuidade ao assunto do vídeo anterior, aonde a gente falou um pouquinho sobre a questão de geração de protocolo no contexto de uma empresa de plano de saúde, onde ela tem uma central de atendimento e ela tem a necessidade de gerar um protocolo rastreável para atender uma normativa da ANS. A ideia hoje é mostrar como essa comunicação ocorre entre a central telefônica, o PBX, que está utilizando Asterisk no nosso exemplo, e o servidor onde contém os dados do beneficiário. Relembrando o nosso cenário, a gente tem o cliente, a gente tem aqui o nosso servidor rodando o Asterisk, onde provê o serviço de telefonia, e a gente tem o nosso servidor onde contém os dados do beneficiário, a geração do protocolo, então o nosso servidor de aplicação. O cliente liga para o tronco-chave da empresa e durante a URA ele informa o número da carteirinha. Aí o asterisco ele vai fazer uma requisição ao servidor de dados, verificando se aquele número informado ele existe e vai solicitar um protocolo de atendimento. E o servidor de dados ele vai responder essas informações. Ó, o beneficiário existe, o protocolo de atendimento é XYZ. Então vamos ver na prática esse fluxo de troca de informação. Eu preparei um ambiente de teste para a gente, que vai ficar disponível para vocês também utilizarem, onde eu simulo esses dois recursos. Eu tenho dois endpoints aqui, um que me permite consultar o beneficiário se ele existe ou não, e o outro que eu consigo criar o protocolo de atendimento. Mas como de costume no nosso canal, a gente aborda alguns assuntos mais densos, mas partindo do ponto que esse é o seu primeiro contato com esse tema. O que a gente tem aqui é a documentação de um serviço de API que utiliza HTTP e REST. Mas nem sempre na vida real você vai encontrar essa realidade. Muitas vezes você vai ter que fazer consultas direto no banco, então você vai ter que criar uma camada a mais ali de acesso à informação. Existem outras formas de comunicação além do REST, que nem o GraphQL, a gente tem o gRPC também. Então é por isso que quando a gente fala de um projeto de criar uma URA customizada com a consulta à base de dados, como é o nosso caso aqui, cada projeto será um projeto diferente. A gente precisa entender as particularidades do cenário do cliente. É muito difícil ter um produto de prateleira nesse caso, porque cada cliente vai ter um fluxo de atendimento e vai ter um sistema. E muitas vezes esse sistema, onde o cliente centraliza essas informações, é desenvolvimento próprio. Então aqui a gente acaba tendo algumas camadas de complexidade. Um outro ponto importante também, a gente está usando aqui o Swagger para documentar a nossa API, mas nem todo projeto vai utilizar esse padrão de documentação. Eu já participei de projetos onde o cliente tinha um PDF com essa documentação, em outros casos se resumiu a um e-mail ali com a descrição de como a API funciona no corpo do e-mail. Existe o Postman também, que é outra forma de documentar. Além de ter formas diferentes de comunicação, a gente tem que considerar que também existe formas diferentes de documentar a API. Então a gente tem alguns desafios aí num projeto dessa natureza. Mas voltando, aqui eu gosto muito de utilizar o Swagger para documentar as APIs dos projetos que eu participo. Por quê? Ele é uma documentação viva. Então aqui, quando eu entro numa API, além de ter as informações do que essa API faz, que nem aqui no nosso caso retorna um beneficiário associado ao número da carteirinha informada, eu tenho os campos de entrada do que eu preciso informar para fazer aquela requisição, o formato da mídia que é retornada, né, da resposta que eu tenho, e o corpo aqui dessa resposta, além da informação de possíveis erros. Então, 400, 404. Então, quando a gente está falando de REST, a gente tem uma requisição e a gente tem uma resposta, e essa resposta ela tem um status code, que indica se essa operação ela teve sucesso ou não na execução. Então, aqui a gente considera sucesso um status 200. Tudo que é 400 são erros relacionados ao lado da requisição do usuário, e erro 500, erro do servidor. A minha ideia não é se aprofundar muito nesse tema de HTTP e de hash. Caso você tenha curiosidade, dá uma pesquisada no assunto que tem bastante conteúdo na internet. Um outro ponto importante aqui é que existem questões de autenticação. No nosso caso aqui, a nossa API está aberta, mas no projeto da vida real, você provavelmente vai precisar se preocupar com essas questões de como você vai autenticar o teu sistema na aplicação que vai te fornecer esses dados.
Como mencionado, a parte legal do Swagger é que ele permite a gente fazer testes aqui. Então, vou fazer um teste de requisição. Eu vou consultar se uma carteirinha existe. Aqui no nosso exemplo, eu criei uma carteirinha fake, 12345, e vou mandar a requisição para frente. Ok. Então, olha só. Ele fez a requisição para esse endpoint, passando os dados da carteirinha na requisição e recebeu como resposta um status code 200, então a gente teve sucesso, e o corpo da minha resposta. Então, a carteirinha 12345 pertence ao beneficiário de ID 23, com o nome João da Silva, e o número da carteirinha, ela veio aqui no corpo. Então, a carteirinha 12345, ela existe e me retornou um beneficiário válido. Então, esse é o caso de sucesso. E o que acontece se eu informar uma carteirinha que não existe? Então, vou tirar aqui um dígito e vou executar. Olha só, ele me retornou um erro com o status 404. Você já deve ter visto esse erro quando você está navegando e tenta entrar numa página que ela não existe ou está com o link quebrado ali, que é normal a gente receber um 404 de alguma forma. Olha só, a gente já está com o nosso beneficiário. Então ele tem um ID 23. Agora eu consigo criar um protocolo de atendimento para ele. Então, da mesma forma que a gente tem aqui um endpoint para consultar se o beneficiário existe e obter os dados desse beneficiário, eu tenho um outro endpoint para gerar um protocolo de atendimento. Um detalhe importante, no HTTP, no REST, as ações, elas são diferenciadas por métodos. Então, aqui, quando eu quero obter um recurso, recuperar um recurso, eu tenho um GET. E quando eu quero criar algo, normalmente essa ação de criar está associada ao método POST. A gente possui outros métodos que normalmente são utilizados em outros tipos de ações, que nem quando eu quero atualizar alguma informação, algum recurso, eu utilizo um PUT. Quando a atualização é parcial, eu utilizo um PEF. E quando eu quero remover um recurso, uma informação, eu utilizo um delete. No nosso exemplo aqui, a gente vai se apegar ao get e o post. O get para recuperar os dados do beneficiário e o post para criar um protocolo de atendimento. Um outro detalhe para se atentar aqui é que a informação no get normalmente é passada na URL. Já no post, a informação é passada no corpo da requisição. Isso daqui vai ficar mais claro quando a gente estiver criando o código que vai fazer essa requisição. Até então, a gente está fazendo tudo manualmente para entender como a nossa API se comporta. Então, se a gente fizer um teste aqui, olha só, de criação, eu vou colocar uma descrição, teste de criação de protocolo. Aqui eu poderia ter outros campos, informando o número de telefone do cliente, qual foi o número que ele entrou em contato, passar o Unique ID da chamada para ter algum rastreio. Mas como aqui é para exemplo mesmo, para fins didáticos, a gente vai se contentar aqui só com o campo descrição. Eu vou passar o ID do beneficiário. Para qual beneficiário eu vou estar criando esse protocolo? Vou executar aqui a nossa requisição e eu tive aqui a nossa resposta. O ID desse protocolo, a data que aconteceu o atendimento, que iniciou o atendimento, o protocolo que foi gerado. Então, aqui no nosso caso, a gente seguiu um padrão aqui fictício. A descrição que foi utilizada e para qual beneficiário foi utilizado. Então, a gente conseguiu validar e obter os dados do beneficiário através da API. E com esses dados em mãos, a gente criou um protocolo de atendimento. Então, a gente cumpriu as etapas que a gente tem até aqui, que foi consultar os dados do beneficiário com base na carteirinha e gerar o número de protocolo para esse atendimento. E daqui a gente vai conseguir avançar com a lógica de informar o protocolo para o cliente e direcionar a chamada para o atendente. E a gente vai cumprir toda essa jornada. Toda a lógica de programação que a gente vai executar nesse tutorial, a gente vai utilizar o Python como linguagem, até por questões didáticas, por ser uma linguagem super simples de entendimento, que nem como dito, a gente não tem a pretensão de
de ensinar a programar do zero nesse caso, mas eu vou tentar ter uma abordagem simples, mesmo para aqueles que vão ter o primeiro contato com programação. Vou tentar não complicar muito as coisas, mas é claro que a gente vai ter algum nível de complexidade aqui. Mas hoje a gente pode considerar que a gente venceu essa etapa da documentação. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida ou tiver alguma sugestão ou algum ponto que a gente deixou de abordar, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Até a próxima!